depois no final, o que a gente faz com isso daí? A gente só desconecta? Desconecta, tira a pilha, pode já abrir. Segunda-feira a gente resolve. Legal, querido, pode ser. Pronto, muito bem. Então, Adilson, obrigado pela paciência para a gente sentar isso aqui. É a primeira vez que estamos fazendo dessa forma, né, uma palestra, quando o palestrante é uma pessoa de grande conhecimento, assim. Oh. Tá ouvindo? Não, aqui, senhor. Alô, ó, tá vendo? Agora sim, 1, 2, 1, 2. Ficou até com uma voz mais interessante. Adilson, meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento para compartilhar aqui conosco. Nós estaremos então gravando para depois colocar no YouTube, isso aí, acho que vai ser muito interessante. E nós estamos aqui então, o pessoal no meio do caminho vai chegando, né? Mas eu gostaria de pedir então, nós estamos com 10 minutos de atraso, mas enfim, está dentro das regras da Confederação Brasileira de Futebol, né? Então, meu amigo, deixo com você, estamos aqui, aí a gente vai bater uma conversinha no final. Certinho? Tá ok. Muito bem, Marcelo, obrigado pelo convite. Conforme eu falei antes, a professora Luciana é a segunda vez que eu vou dar essa palestra aí no CCT. A primeira foi com um grupo de pesquisa de informática na educação. E agora, então, estou mostrando para vocês um pouco do meu conhecimento aí para o grupo de pesquisa, o Larva. Eu vou compartilhar aqui os slides, então eu vou perder a visão de vocês, tá? Mas aí qualquer coisa vocês dão um grito, tá bom? Só para testar. Estão vendo? Tá chegando. Chegou. Beleza. Muito bem, então a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é em relação ao título da palestra, né, que atualmente a gente conhece como Game Learning Analytics, mas como é uma parte da minha pesquisa na época do doutorado lá em Portugal, então eu mantive com o nome original, Sirius Game Analytics, mas é só nomenclatura. No fim, é a mesma coisa os dois termos, né? Só que, claro, hoje em dia, se a gente for publicar alguma coisa, né, a gente tem que utilizar o termo Game Learning Analytics, os revisores não pegarem no nosso pé. Tá ok? Então, meu nome é Adilson Faldic, eu sou de Birama, do curso de Departamento de Engenharia de Software. Deixa eu aqui, pronto. Bom, então, o Game Learning Analytics, obviamente, ele é inspirado em dois outros termos, né? Então, ele é inspirado no Learning Analytics, que a gente já conhece bastante, né? Ele já é uma nomenclatura bastante conhecida aí já há mais de 10 anos pela nossa literatura, então que ele dá suporte, né, ao ensino-aprendizagem online. Então depois eu vou entrar em mais detalhes, mas é o que já temos hoje no Moodle, por exemplo, né, onde a gente consegue visualizar quantidade de acertos por alunos, o que ele clicou de itens no Moodle, então a gente consegue, a partir dessas ferramentas de aprendizagem, tirar alguns insights. E também outra inspiração, então, é a partir de Game Analytics. Então, o Game Analytics é uma análise a partir dos jogos. Então, a intenção do Game Analytics é permitir que os jogos continuem sendo divertidos, né? Então, porque para um jogador continuar jogando, para ele ter a motivação de jogar, ele precisa achar o jogo divertido. Então, é para isso que serve o Game Analytics, para a gente poder... É uma tecnologia, né, para a gente poder guardar informações a partir das interações dos jogos. E aí, então, vem o Sirius Game Analytics, né, ou Game Learning Analytics, que é
dá suporte ao ensino-aprendizagem, né, aquilo que o Learning Analytics fazia, nos jogos, ao mesmo tempo que os jogadores devem se manter divertidos. Então, mesmo que a gente tenha esse termo, serious game, jogos sérios, na verdade, se o jogo não for divertido, não manter a motivação dos alunos, eles abandonam o jogo, né? Inclusive, quando a gente mostra um jogo para os alunos e diz que aquilo é para aprender, parece que também eles já automaticamente eles acabam criando uma barreira, né, para se divertir com aquele jogo. Então, é mais difícil ainda quando a gente diz para eles, olha, esse jogo é para vocês aprenderem conceito X, Y e Z. E aí nós temos uma outra diferença que é muito importante para a nossa conceituação de Game Learning Analytics, que é a diferença entre jogos educativos e jogos sérios. Os jogos educativos são aqueles jogos, né, houve um boom de desenvolvimento desse tipo de jogo na década de 2000, né, em que várias empresas desenvolviam jogos que se diziam educativos, porque elas ensinavam coisas, né, positivo, por exemplo, também. Só que Álvares, ele define uma diferença bem interessante que eu gosto de utilizar para diferenciar jogos educativos e jogos sérios. Então, os jogos educativos, eles são aqueles que não são para entretenimento, mas transmitem uma mensagem. Então, eles querem ensinar alguma coisa. E os jogos sérios são jogos educativos, quer dizer, que transmitem uma mensagem, mas eles têm um componente a mais, que é um componente de avaliação. Então, de acordo com Álvares, né, eu criei esse fluxograma para a gente poder classificar bem quando é um jogo sério e quando é um jogo educativo, né? Então, qualquer jogo digital, ele é só criado para divertir, então ele é um jogo de entretenimento. Se ele não é criado só para diversão, então a gente vai ter uma outra comparação se tem um componente de avaliação. Se tem um componente de avaliação, é definido como jogo sério, se não como jogo educativo. Mas o que é bendito esse componente de avaliação? Né? Então, é um jogo que permite que a gente, enquanto jogue, consiga fazer algumas inferências sobre o aprendizado do jogador. Então, em tempo real, é possível a gente avaliar o nível de desempenho dele, a progressão dele, né? Então, vários aspectos de aprendizagem enquanto ele está jogando. Então, é isso que define, né, segundo esses autores, de um jogo sério, de um jogo educativo. Então, com base nesse componente de avaliação, é que a gente vai utilizar, então, a gente vai evoluir aqui a nossa explicação sobre o Game Learning Analytics. Então, atualmente na literatura, nós temos alguns métodos de validação de jogos. Entre eles, né, existem a comparação com outras mídias e métodos de instrução, né? Então, a gente compara o jogo com livros, sites, vídeos e até com os professores, né? Então, se os alunos conseguiram, através de entrevistas, alguma coisa assim, fazer uma comparação dos jogos com esses meios. Uma outra forma bastante comum de comparar, de validar jogos, através de pré- e pós-testes. O problema desses pré- e pós-testes, né? Esses pré- e pós-testes são assim, né? A gente faz um teste, de conhecimento antes de jogar, e depois que a turma jogou, então a gente faz o mesmo teste, só que com outras alternativas em outra ordem, né? Então a gente faz esse teste depois deles jogarem. E aí a diferença entre um e o outro, a gente consegue, então, avaliar o desempenho deles. O grande problema de pré- e pós-testes é que os jogos, para serem divertidos, eles precisam ser jogados livremente, né? Então, os jogos eles não deveriam, para a gente poder validar eles, serem testados, que é o que a gente normalmente faz, né? Numa aula de laboratório, a gente começa em 45 minutos, 50 minutos,
né, é o tempo que vocês têm para jogar esse jogo. Então, todo mundo vai estar tendo que se ajustar, né, em termos, sei lá, ele teve um mau dia, ele não está afim de jogar, mas a gente coloca todos eles para jogarem o jogo naquele momento. E, na verdade, a gente deveria permitir que os jogos pudessem ser jogados na hora que ele quisesse, né, e por quanto tempo ele quisesse. Assim, a gente conseguiria realmente avaliar se esses jogos eles são efetivos no aprendizado, né? Tanto que aqui nesse último item, né, eu coloco que em nossas pesquisas a validação do jogo pode ser limitada em minutos, né, que é aquilo que eu comentei antes. A gente pega aí o laboratório e faz um teste com o jogo e aí faz um pré e um pós-teste, né? E os resultados podem ser mal avaliados porque nem todos estavam a fim de jogar naquele momento, ou todo mundo jogando ao mesmo tempo, um acaba atrapalhando o outro, né? Então, não é um ambiente ideal para a gente poder testar os jogos. E outra forma, então, é falar em voz alta e as escalas Likert, né? Em que os participantes podem responder aquilo que os pesquisadores querem ou não querem, né? Então, é bastante comum a gente utilizar instrumentos, né, de escala Likert entre não concordo a concordo, né, totalmente. Então, e que pode acabar não sendo assim a verdade sobre os nossos jogos. Vejam, esses métodos, né, são o que a gente tem hoje e a gente gostaria de que esses métodos fossem substituídos, então, por essa análise de aprendizado através de jogos, né, em tempo real. Aqui mais um, além, né, daquele componente de avaliação, essa aqui é uma definição aí que provavelmente todos que pesquisam jogos sérios devem ter, né? Algumas características que todo jogo sério deve ter. Em primeiro lugar, os objetivos institucionais têm que ser claros, né? Então, o que significa? Eu, por exemplo, quando eu desenvolvo, começo uma orientação, ou a gente faz uma pesquisa sobre jogos, a primeira coisa que a gente faz é conseguir um parceiro professor, um conteudista, né, que conhece aquilo que a gente quer ensinar com o jogo. Então, feito isso, né, isso eu falo para todos os meus orientandos, né, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conseguir esse professor. Por quê? Porque vocês, então, vão combinar com ele uma prova que vai ser utilizada como pré e pós-teste, né, porque vocês vão ver depois que, na verdade, utilizar o Game Learning Analytics, inclusive uma experiência aí estando com o professor Marcelo, não é algo que a gente consiga hoje de imediato, né? É uma coisa que demora anos a gente evoluir. Então, depois que conseguir o professor, né, o que precisa ser feito é desenvolver esse teste, e aí esse teste, então, vai ter a definição de que instruções precisam ser dadas no jogo, né? O que o jogador, o que o aluno vai precisar aprender para poder ter sucesso nesse teste. Então, as tarefas, elas podem ser repetitivas, é o termo correto, né? Para permitir a proficiência do jogador, né? Então, tarefas por exemplo, para algum assunto de matemática, né, ou de biologia, enfim, elas precisam que ele possa, né, realizar as mesmas tarefas, mas de formas diferentes, para que ele sinta, né, que ele consiga praticar aquela instrução, né? Mesma coisa como a gente tem listas de exercícios, né? As listas de exercícios, elas são repetitivas em alguns pontos, né? E em outros aspectos elas mostram coisas diferentes. Então, essas tarefas a gente pode relacionar com essa lista de exercícios. E aqui está, então, o que nos interessa, né? Que é monitorar o progresso do jogador, conforme eu já comentei antes, né? Então, os jogos sérios, eles deveriam conseguir a gente monitorar como é que está a evolução dos nossos alunos,
né, e que eles pudessem... e esse monitoramento só vale a pena se o professor tem tempo também de monitorar, né? Então, a gente só consegue validar isso se um jogo demora horas, dias para poder ser jogado, né? Então, se o tempo de uso do jogo é de 50 minutos para a gente poder testar, o professor não vai conseguir monitorar o progresso de cada aluno, não vai conseguir contribuir, né, com a evolução de cada aluno. Então, manter todo o tempo do jogo dedicado à tarefa, né? Então, eles não deveriam gastar tempo com leituras adicionais ou coisas do tipo, né? Mas está dedicado, todo o conteúdo deveria estar na execução das tarefas. E a personalização do aprendizado, né? Então, isso vem com base no monitoramento do progresso do aluno, e a gente conseguir, então, ajustar o jogo de acordo com a evolução do aluno, né? Então, alguns têm um certo tempo para aprender e outros aprendem mais rápido, né? Esse é o problema das nossas salas de aula tradicionais, porque elas tratam os alunos todos no mesmo nível. Todos têm que ter o mesmo passo, né? o mesmo ritmo. E aí, com jogos, não deveria ser assim, né? Então, com jogos, alguns alunos demoram mais que outros, e o jogo, então, vai entregando exercícios diferentes de acordo com a evolução daquele aluno. E aí, então, nós temos dois tipos de métricas em relação aos jogos, às nossas pesquisas. O primeiro, né, são, por exemplo, demográficos, né? Então, a gente pergunta através de formulários externos, né, qual a idade dele, qual é o gênero dele, qual a escolaridade, enfim, né, vários tipos de informações que identificam ele, os pré- e pós-testes, conforme eu já comentei, né, os instrumentos com escala Likert. Então, esses são instrumentos que a gente tem fora do nosso jogo, né? São formulários que os nossos estudantes e nossos investigados, eles precisam estar fora do jogo. E aí nós temos as informações internas, aquilo que o jogo consegue fornecer. Então, o primeiro tipo de informação são os logs, os data dumps, né? Esses logs, eles implicam em gravar o estado atual do jogo, né? Então, o bonequinho está aqui, ele já venceu tantas caixas, né? Ele já percorreu tal caminho. Então, é como se fosse pegar, né, o que ele está enxergando na tela e gravar isso num log, né? Então, depois ele restaura exatamente aquele estado em que ele está. A telemetria, que nós vamos, mais ao final, entrar bastante nesses aspectos, né? Então, são os dados que a gente pode obter a partir do jogo, né? Então, são os dados que a gente quer gravar a partir do jogo. Toda interação que o jogador faz no jogo, ele é medido através da telemetria. E os rastros de aprendizagem, né, através, então, de técnicas que a gente já estudou no Learning Analytics, né? Então, a gente gostaria de saber qual foi o caminho, né? Quais foram os caminhos, quais foram os conceitos já aprendidos, né? Então, a gente quer saber em que ponto ele está, por exemplo, de um determinado assunto, né? Então, se o assunto ele é dividido em vários conceitos, né? Então, quais foram os conceitos que ele já aprendeu, em que conceito que ele está. E aí, então, né, eu vou aqui rapidamente só colocar aqui no slide, né, conforme já comentei, né, que o Game Learning Analytics ele é criado com base no Learning Analytics e no Game Analytics. Então, de acordo com esses autores, né, o Learning Analytics são as respostas, são análise, né, das respostas em tempo real do processo de aprendizagem. Então, fornecido por ambientes como
o Moodle. E esses dados eles podem ser usados para interpretar, né, a situação em que o aluno se encontra, para poder fazer predição. Ah, não, ele vai se dar bem na disciplina ou não vai se dar bem na disciplina, né? E ele vai passar ou não vai passar. Então, a gente consegue fazer essas predições, né? E, por fim, otimizar o processo de aprendizagem, né? Então, a gente pode verificar se a quantidade de exercícios que a gente estabeleceu para um determinado conteúdo foi suficiente para que ele possa aprender aquele conteúdo, né? Então, são informações que a gente vai utilizar para melhorar a nossa própria metodologia, a nossa própria didática de organizar esse material institucional. E aí nós temos o Game Analytics, né? Então, elas são conforme eu já comentei, né, são as métricas para melhorar a experiência do jogador e mantê-lo cativado. Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos, né? Então, o tempo de sessão, o país, no caso, ela deve ter respondido aqui no próprio jogo, né? Então, quantas sessões já jogou, né? Quantos dias está jogando o mesmo jogo. Então, veja, esses aqui são resumos de jogos. Depois a gente vai comentar, né, que existem várias informações a serem gravadas enquanto o jogador ele está interagindo com o jogo. E interessante, né, porque eu coloquei aqui, normalmente modificam o design do jogo, né? Então a gente vai depois enumerar algumas situações em que o jogador, à medida que ele vai jogando, ele pode acabar atingindo alguns gargalos, né, que a gente pode, então, resolver com o redesign do jogo, né? Então, ou, por exemplo, alguns pontos onde está passando muito rápido, também a gente vai redesenhar o jogo, né? Então, são as informações que vão ser utilizadas para a gente poder refazer o jogo. E aqui, então, eu tenho exemplos de métricas internas, né? Então, no Learning Analytics, nós temos o tempo logado, a visualização de postagens em fóruns, padrões de navegação e caminhos de aprendizagem. Então, ele primeiro fez aqui o tópico 1, do tópico 1 ele leu aquele material, depois ele fez aquele exercício, o outro aluno já fez o exercício sem ler o material, né? Então, ele conseguiu assimilar o conteúdo. Como é que será que ele conseguiu, então, vencer aquelas tarefas? E no Game Analytics, então, nós temos algumas informações que vão ser utilizadas, então, para a gente analisar o quanto ele está se divertindo no jogo, né? Então, se as tarefas elas estão balanceadas, né? Se existem problemas no jogo, a gente vai querer eliminar gargalos, se existem áreas mais ou menos acessadas, né? Então, tem aqui um mapa em que o nosso jogador está gastando bastante tempo, e outros mapas ele nem está entrando naquelas salas, né? E aquelas salas podem estar fornecendo algum tipo de instrução para ele, que ele não está conseguindo progredir. Em relação, nós temos aqui alguns tipos de jogadores, né, de acordo com a classificação de Bartel. A gente tem 8 tipos de jogadores, né? Então, de acordo com o tipo de jogador, a gente vai ter um jogo que pode ser mais interessante para ele, né? Nós temos, por exemplo, os jogadores que gostam de coletar itens no mapa, outros jogadores que gostam de matar personagens, né, que são mais violentos, outros gostam de conversar com personagens. Então, nós temos alguns tipos de jogadores. De acordo com esse tipo de jogador, talvez a gente precisa adicionar algum tipo novo de elemento. E aí, as horas contínuas de jogo e a frequência de retorno. Então, por exemplo, esse aqui foi um TCC que eu orientei recentemente, onde é um jogo que tem 5 fases. O que vocês conseguem extrair
né? E aqui é o tempo de jogo em segundos, então 1.400 segundos eles levaram para fazer essa fase aqui. E aqui eles, o máximo, conseguiram fazer em uns 300 segundos, né? E assim por diante. O que vocês concluem desse gráfico? O que a gente pode inferir desse gráfico? Eu não estou vendo vocês. Ah, pronto, estou vendo. Opa, agora, está ouvindo? Beleza, estou ouvindo. É aí que o professor Luciano levantou a mão aqui. Não, é que eu não estou Tá vendo? enxergando direito. Agora. É o gráfico do tempo pelas várias fases do jogo, né? Isso, cada cor representa um jogador, tá? Então aqui teve uns 15 jogadores. Então nessa fase aqui eles demoraram esse tempo, nessa fase eles demoraram esse tempo aqui, né? Então é um gráfico de tempo. O que a gente consegue inferir desse gráfico? Que eles demandaram, todos eles demandaram muito mais tempo para jogar na primeira fase, né? Provavelmente estão aprendendo o jogo, Ou a fazer mais fácil. ou é mais difícil, Ah, é mais difícil. né? Porque eles demoraram mais tempo, né? Isso. E de um modo geral, não está balanceado. Se o ideal tivesse um pouquinho, mais ou menos, da mesma quantidade de tempo, né? Exatamente, né? Então, justamente, Marcelo, então a gente detectou que teve alguma coisa de errada com essa fase aqui. Aí a gente descobriu, através de informações que são gravadas de acordo com o comportamento dos jogadores, que eles não estavam conseguindo encontrar uma das pedras, eles precisavam encontrar 3 pedras preciosas nessa fase, e eles não estavam conseguindo encontrar uma das pedras, né? Eles tiveram dificuldades em encontrar uma das pedras. Então a gente descobriu que, na verdade, foi um erro de sombreamento. A pedra estava num lugar escuro, e aí somente quando eles passavam do lado é que eles conseguiam. Opa, tem uma coisa aqui. Porque se eles passassem rente, eles não conseguiam encontrar. Então a gente descobriu que existia um problema aí de projeto mesmo, de desenho do jogo na ferramenta, né? Que a gente precisava então colocar mais iluminação naquele ponto, justamente. Então, é como eu falei, né? A ideia é que essas métricas elas possam depois nos dar um subsídio para que possamos melhorar o jogo. Vocês podem também, a qualquer momento, né, interromper. Isso aqui não é mais uma conversa, né? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade também, alguma dúvida, vocês só peçam o microfone para o Marcelo. Por que coletar dados? Esse jogo aqui eu desenvolvi no meu doutorado. É um jogo sobre desenvolvimento em blocos, né? Então os alunos eles tinham que desenvolver em blocos aqui, e esses blocos eles movimentavam esse cozinheiro. E aí esse cozinheiro ele vinha atender os clientes, ele perguntava o que eles queriam e vinha em vários postos de trabalho aqui atender os pedidos deles. Então esse jogo, conforme como foi o meu trabalho de doutorado, tive bastante tempo para explorar alguns aspectos aí do Game Learning Analytics. Então, eu vou demonstrar aqui algumas coisas que a gente desenvolveu com esse jogo. Em primeiro lugar, né, conforme eu já falei para vocês, é um jogo que não consegue se resolver em pouco tempo. São 73 missões, né? Então, é um jogo em que os alunos eles podiam jogar de casa, né? Na faculdade também, eles podiam jogar de qualquer lugar, porque era um ambiente web, né? Então, eles se autenticavam no jogo, e o jogo, então, ele mostrava em que fase que estava, e eles poderiam jogar aquela fase ou jogar outras fases quaisquer. Então, a primeira pergunta, né, por que coletar dados? Então, está aqui respondido, para que o professor possa acompanhar o progresso do aluno. Então, essa tabela aqui mostra a situação, uma parte aqui da situação, né, em como estava a evolução de cada aluno, né? Então, nas linhas, as cores verdes aqui, então, foram missões realizadas dentro de por tentativas, tá? Então,
depois eu vou comentar, né, que o tempo não é uma variável interessante para a gente utilizar com jogos sérios. Então, é a quantidade de tentativas. Então, por exemplo, nessa missão 2.3, teve esse primeiro aluno com 9 tentativas, outro com 17, mas teve um com 94 tentativas. Então, esse outlier aqui ele era calculado em tempo de execução, tá? Porque eu não sabia, né, se uma missão ela poderia ser resolvida em 10, 3, 5 ou 20 tentativas, né? Então, de acordo com a quantidade de tentativas da turma, ele acabava calculando, o próprio jogo calculava o outlier, e aí ele sinalizava, e o professor conseguia observar, opa, esse aluno aqui, apesar de ser insistente, ele teve alguma dificuldade naquela missão, né? Então eu poderia, inclusive, ao clicar nesse valor, eu poderia visualizar cada uma dessas 94 vezes que ele fez uma submissão da tarefa. Aqui, por exemplo, nós podemos observar que teve um aluno que ele desistiu, né? Ele desistiu logo na missão 6 da fase 2, né? Então, depois ele não continuou mais. Provavelmente esse aluno ele acabou também desistindo da disciplina. E aqui nós podemos ver alguns dentes, né? Que depois que na primeira versão do jogo, eu observei que quando o aluno ele parava, ele tinha muitas tentativas, né, para concluir uma missão, e ele não conseguia, ele parava de jogar. Então, na segunda vez, o que eu fiz foi que o próprio aluno poderia escolher as suas fases. Então, o que acontece? O aluno ele não para de jogar, né? Ele não precisa parar de jogar, ele pode jogar outras fases, outros níveis, né? E aí, de repente, ele retorna, ele tem aprendido alguma coisa e ele retorna depois para aquela fase, né? Eu não coloquei aqui nos meus slides, né? Mas na tese está, né, um grafo mostrando que realmente o aluno, depois que ele ia numa fase adiante, depois de concluir aquela fase, ele voltava para a anterior que ele não tinha concluído. Mas, independente disso, né, a partir, então, dessa tabela, né, o professor consegue, por exemplo, esse aluno aqui já fez 10 tentativas e ele está indo para um outlier. Então, eu vou conversar com ele, vou tentar falar com ele com a dificuldade que ele está tendo, né, sobre a programação. Eu posso ver também quais os problemas que ele está tendo, e aí eu posso intervir no aluno para poder ajudar ele. Tá? Então, essa tabela, né, ela estava disponível para o professor poder conversar com os alunos. Uma outra pesquisa que eu fiz foi criar próprias provas dentro do jogo, né? Então, o jogo ele não tinha provas, ele não dava nota para os alunos. Então, conforme vocês viram, né, os alunos jogavam e aí o professor, de acordo com a evolução, ele conseguia intervir nos alunos. E a gente aproveitou, então, e realizou. Isso aqui foi até um TCC, depois que eu voltei do doutorado, eu orientei esse trabalho aqui, em que o aluno, esse meu orientando, Fernando Borghesan, né, ele quis avaliar se ter provas no jogo fazia alguma diferença, né? Então, aí o que aconteceu foi que os alunos eles acabavam, obviamente, se empenhando mais nas tarefas do jogo, porque eles sabiam que mais tarde eles teriam uma prova, né, contendo exatamente todo o conteúdo que eles já viram no jogo. Em relação ao design do jogo, aqui nós temos alguns gráficos boxplot do tempo de cada jogo, de cada fase, desculpa. E aí, então, eu posso avaliar, por exemplo, que na fase 4, na terceira missão da fase 4, ela realmente ela tinha um grave problema, né? E ela demorava mais, inclusive tinha alunos aqui que levavam 78 minutos, 106 minutos, né? Os outliers, para realizar essa tarefa. Então, eu pude
reavaliar aquela missão e poder, então, colocar mais ajudas ou facilitar também os objetivos que os alunos precisavam fazer naquela missão. Aqui também nós temos um gráfico, né, demonstrando quantos alunos resolveram cada uma das missões, né? Então, era uma turma de 36 alunos. Então, à medida que, obviamente, que eles foram evoluindo no jogo, o pessoal desistia, né? Então, a gente acredita, como a gente não consegue explicitamente verificar isso, mas isso também acontece com as listas de exercícios, né? Os alunos que têm aí 70 e poucas tarefas, exercícios na sua lista, provavelmente eles devem ter um comportamento similar, né? À medida que vai avançando na lista, eles vão acabar não resolvendo aqueles exercícios. Aqui foi uma experiência que eu realizei utilizando lógica fuzzy, né, em que a gente, conforme eu falei para vocês antes, né, a gente entregava missões diferentes de acordo com o nível de evolução do jogador, né? Então, de acordo com o jogador, a gente classificava ele e a gente tinha missões, então, que a gente classificou introdutória, desenvolvimento ou domínio, né? E de acordo, então, com a evolução do aluno com os exercícios, a gente também classificava isso de acordo com o tempo. Vejam, com o tempo, não mais com as tentativas, a gente conseguia saber se ele realmente estava dominando aquele assunto, né? Por que isso? Porque o tempo aqui se tornou importante. A gente descobriu, né, que teve alguns alunos, inclusive, se vocês verificarem aqui, tem muita gente aqui, por exemplo, com 1, né, e tem outros aqui que demoraram várias tentativas. Então, acontece que o sistema não permite Ctrl+C, Ctrl+V, mas permite que um aluno faça um print screen e mande para outro aluno para ele reproduzir aquele exercício, né? Então, se o aluno ele resolveu o jogo em algumas tentativas e o outro só em uma, então nós temos alguma coisa estranha aí, né? Porque não poderia o aluno ter resolvido em tão poucas tentativas. E por isso que o tempo também foi aqui importante para avaliar o jogador. Então, agora, né, essas foram alguns pontos, né, que eu estudei durante o meu doutorado, alguns insights, né, que eu tive aí durante o doutorado sobre o Learning Analytics. Mas, então, agora eu vou demonstrar algumas coisas sobre as informações que a gente precisa pegar do jogo, que é o que é mais importante. Então, o objetivo da telemetria é reconhecer o comportamento do jogador, né? Então, a gente precisa obter informações do jogo para saber como é que o jogador ele tá usando o nosso jogo. Se ele tá usando ele de forma que ele consiga aprender na sua completude ou se tem algumas coisas falhando no jogo. Então, sistematicamente, como é que a gente faz isso, né? Então, a gente guarda dados relacionados com eventos do jogador. Então, de acordo com o jogo, a gente pode querer gravar quais os botões que ele clicou, né? Por exemplo, ali eu tô analisando um jogo que o professor Marcelo orientou sobre direção do carro, né? O carro ele tinha 3 pistas, né? Então, de acordo com o carro colidindo nos alvos ou colidindo nos obstáculos, o aluno orientando do professor Marcelo, ele gravava essas informações. Então, e a finalidade disso tudo, né, dessa telemetria, então, é identificar a forma como os jogadores estão desempenhando as tarefas e comparar comportamento entre jogadores. Então, por exemplo, aqui, o que eu fiz na época? Eu dividi os alunos em 2 grupos
de acordo com o resultado de uma prova que eles faziam na aula, né? Essa ferramenta era uma ferramenta adicional que o professor usava na disciplina de introdução à programação, mas nas provas ele realmente cobrava que eles fizessem em Java. Então, aquilo lá, essa ferramenta, ela serviu para eles possam compreender, né, a lógica de raciocínio de desenvolvimento de programas, de sistemas. Então, eu dividi entre os alunos que tiraram menos que 7 e os alunos que tiraram mais que 7. Então, aqui nós podemos observar, no jogo ele possuía algumas coisas que não estavam relacionadas com a tarefa, né, mas que eram elementos de gamificação. Então, por exemplo, o aluno, à medida que ele tivesse sucesso nas missões, ele adquiria algumas moedas. Essas moedas elas podiam ser trocadas, então, para personalizar o avatar dele. Tanto que aqui, eu vou apresentar aqui, né, esse avatar aqui, ele é um desenho que eu capturei, né? Então, ele começa bem careca, sem bigode, sem nada, e amarelo, e à medida que ele vai evoluindo, ele vai podendo personalizar o seu personagem. Então, e aqui, então, o leaderboard, né? Então, o ranking de cada jogador. Então, eles podiam observar o ranking deles em relação aos outros jogadores. Uma coisa que eu tive que evoluir nesse leaderboard é que o ranking ele mostra os 5 melhores e a sua posição, né? Então, se você está em último, só você enxerga, né? Então, na primeira versão, a gente conseguia ver a posição de todos os alunos. Então, os últimos não se sentiram tão confortáveis, né, de aparecer nesse leaderboard. Então, a gente modificou isso e a gente conseguiu, então, fazer com que também os alunos eles curtissem mais comparar a sua evolução. E os achievements, então, são objetivos que os alunos tinham, por exemplo, terminar a fase 2 até tal data e você recebia uma medalha. Você conseguir fazer tantas missões em X tentativas, ganhava outra medalha, né? Então, a gente avaliou isso e a gente verificou que os melhores alunos, eles consultavam o leaderboard 27% das vezes em que eles faziam o login, né? E os alunos que não estavam tão bem, eles acabavam acessando em 15%. E esses alunos também que se saíram melhor, então eles consultavam esses achievements, né? Essas medalhas com mais frequência que os alunos que não foram tão bons. Então, a gente poderia criar um sistema de predição, né, para poder avaliar essas informações. E aqui embaixo, né, então, eu analisei também o comportamento dos jogadores com relação às tarefas do jogo, e a gente conseguiu, então, identificar 2 comportamentos. O primeiro grupo, aquele que não teve umas notas tão boas, né, eles tinham esse comportamento de executar um código que eles já tinham feito, eles alteravam aquele código e depois eles depuravam aquele código. Já os alunos que tiraram mais que 7, eles tinham um comportamento um pouco mais complexo. A gente pode observar aqui que eles, por exemplo, eles consultavam exercícios que eles já tinham feito, né? Então, eles utilizavam o conhecimento que já tinham gerado, né, para poder resolver os seus problemas. Então, é interessante a gente observar isso, que também esse deve ser o comportamento, provavelmente, que os alunos fazem nas disciplinas de programação, né? Aqueles alunos que desempenham melhor a disciplina, provavelmente eles consultam mais código que eles já tenham feito antes do que aqueles alunos que simplesmente vão tentando, na tentativa e erro, vão evoluindo aos poucos aquele jogo. Professor Marcelo, eu tenho 20 minutos? Sim. Show.
Então, aqui nós temos alguns dados que são que vem como sugestão para a gente poder gravar enquanto o jogador está jogando. Então, aqui nós temos um número sequencial do evento do jogador. Aqui nós temos a data e a hora, o timestamp, né, que foi gerado aquele evento, o tempo de jogo, então quantos milissegundos desde que ele carregou o jogo, né? Então desde o início a gente tem que sempre guardar o tempo que ele levou para fazer aquele evento, né? Então o próximo evento sempre vai ser posterior a esse tempo anterior. E em milissegundos para a gente poder ter uma precisão maior de poder analisar as coisas depois que o jogo consegue armazenar. Então, o ID do jogador, que fase que ele está, né? Algum dado, então, por exemplo, ele bateu num obstáculo, ele se desviou do obstáculo, né? Então, conforme eu já falei antes, a gente está analisando aí um jogo do professor, o professor Marcelo orientou. Então, seriam esse tipo de informação. Aqui o conteúdo do dado, por exemplo, poderia ser que o obstáculo estava na pista 1, na pista 2, na pista 3, né? Então, alguma informação a mais que poderia ser utilizado depois com o evento que foi gerado. E alguns dados complementares, né? Então, no caso do carro, a gente não teria, né? Mas, por exemplo, se ele fez ou não fez corretamente aquele exercício, aquela tarefa, se o jogo, as mensagens que o jogo acabou fornecendo de erro, alguma coisa do tipo. E o estado do jogo, né? Então, se o jogador ele está trabalhando com RPG, né? Qual é o avatar dele, qual é a pontuação atual, quantas conquistas ele tem, se ele configurou o jogo para desligar músicas, para aumentar a música, enfim, algumas informações a mais daquela situação em que ele se encontra no jogo. E vejam, isso daqui é repetido a cada linha. Cada evento importante que é preciso armazenar no jogo, é preciso guardar essas informações. E aí, então, algumas diretrizes importantes, né? Algumas coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente guarda essas informações. Então, a primeira, a gente definir comportamentos-alvo que atendem demandas cognitivas. Então, o que a gente quer resolver? A gente quer que precisa definir o que o aluno precisa resolver, o que ele precisa desenvolver com o jogo, né? Que competência que ele precisa desenvolver com o jogo. Então, de acordo com essa competência, a gente precisa também mapear mecânicas que refletem parte dessa competência que ele quer desenvolver, né? Então, se a gente tiver essa rastreabilidade, depois a gente consegue definir, né? Esse jogador ele fez mais o evento X, o evento Y, né? Mas ele não fez tantos eventos Z, o A, B, C, né? Então, aí esses eventos eles seriam importantes para desenvolver alguma competência para o jogador. E aí, então, alguma coisa precisa ser refeita, precisa ser redesenhada para que o jogador também execute aqueles eventos. Tá? Então, aqui, a primeira coisa que temos que fazer é definir o que o jogador precisa desenvolver e depois, de acordo com essa definição, então a gente vai conseguir mapear mecânicas do jogo para as competências que ele precisa desenvolver. Em relação a quanto de informação a gente precisa guardar na telemetria. Então, primeiro, aqui nós temos um erro, né? Então, modificou de 5 para 7. O que ele modificou de 5 para 7? Ele modificou o denominador de 5 para 7, né? Imaginando que seja um jogo de matemática. Né? Aqui, ele tentou fazer uma adição.
é pouca informação, né? Então, ele fez uma adição de frações com denominadores diferentes, né? Então, a gente colocou um pouco mais de informação para dar mais significado àquele evento que a gente quer guardar. Aqui é importante, né? E graças a essa diretriz cumprida aí pelos orientantes do professor Marcelo, a gente consegue, então, acessar aquelas informações, né? Então, o professor Marcelo, ele utilizou CSV para armazenar a telemetria dos jogos, né? Então, a gente consegue, então, abrir a partir de qualquer planilha, qualquer editor de texto, né? Então, aqui está a grande vantagem nessa portabilidade entre sistemas e pesquisadores, né? Se tivesse usando um SQL Server, um Oracle da vida, né, já seria mais complicado da gente poder fazer com que mais pesquisadores estejam envolvidos com aquela informação. A quarta diretriz, né, é a descrição da tarefa em vez de inferências, né? Então, em vez de a gente colocar o jogador não sabe adicionar fração, né, a gente no jogo não deveria ser possível fazer isso, né? Quem tem que fazer isso é o sistema que depois utiliza esses dados para fazer as inferências. No jogo, ele simplesmente deveria guardar adição incorreta. Não deveria dizer que depurou o programa, né? Que nem eu tive lá antes, né? Que um dos comportamentos é a depuração, né? É o debug. Então, essa depuração ela foi percebida não porque ele clicou não porque tem uma informação que depurou o programa, é que ele começou a iniciar a depuração e daí ele fez 2 passos para executar essa depuração. Então, por isso que a gente conseguiu classificar, né, que ele depurou o programa. E, novamente, né, a resposta incorreta, 2 dividido 2 sobre 4, né? Então, a resposta esperada era 3 por 4 e a resposta do jogador era 2 por 4. Não quer dizer que a gente não pode já inferir que a resposta está incorreta, né? A gente tem que deixar qual era o valor esperado e qual era a resposta que o jogador ele forneceu. Que nem aqui, adição incorreta, né? Aqui teve ter sido a adição, a resposta esperada e a resposta do jogador, né? E a adição incorreta, quem tinha que ter feito era o sistema que inferia essa resposta. E agora, então, para encerrar, então, a avaliação com esses dados, né? Então, o que a gente vai fazer com todos esses dados que a gente guardou? Então, a gente pode fazer três coisas, basicamente. O desempenho geral no jogo, né? Então, qual o conjunto de eventos informa o progresso do aluno, né? Então, a gente precisa identificar o que a gente pode definir, né? Que o aluno ele conseguiu atingir nível X, Y, Z de competência de um determinado assunto. Depois, desempenho na experiência de jogo, né? Então, como saber se teve sucesso ou fracasso numa tarefa, né? Então, nós precisamos conseguir saber, de alguma forma, né? Se o aluno ele tem uma tarefa e aquilo foi bem ou mal feito, né? Ou se ele demorou mais para fazer, ou ele seguiu caminhos incorretos para fazer, né? Então, mesmo que ele tenha concluído a tarefa, ele pode não ter tido sucesso com a tarefa, tá? Então, uma coisa, outra coisa é outra, né? Então, por exemplo, naquele jogo ali do carrinho do professor Marcelo, né? Tem alunos que bateram muito, né? Eles bateram demais em obstáculos. Então, eles conseguiram concluir a tarefa, mas não tiveram sucesso em concluir a tarefa. A gente precisa analisar o que aconteceu com esses alunos, né, em relação àquela tarefa. E, por último, né, que é uma parte muito importante, que é muito difícil, mas que na hora de a gente publicar artigos, os revisores adoram, né, é a gente poder definir comportamentos do jogador, né? Então,
qual a sequência de eventos usadas para resolver um problema ou para fracassar, né? Então, que nem eu mostrei antes, né? Eu publiquei numa revista, né? O comportamento que os alunos que não se deram bem na prova realizaram e o comportamento que os alunos que se deram bem na prova realizaram. Então, a gente identificou que os melhores alunos, eles revisavam os exercícios anteriores. Então, a gente precisava, de alguma forma, fazer no jogo para que também todos os alunos consigam consultar, sei lá, inventar alguma coisa para que eles tenham que consultar os resultados que eles já tenham das tarefas anteriores. Então, tá aqui as referências. Depois eu passo os slides para o professor Marcelo. E aí, então, eu abro aí para dúvidas, perguntas e questionamentos. Beleza, obrigado, Adilson. Já vou começar com algumas perguntas aqui, depois eu abro aqui para o pessoal também fazer algumas colocações. Perguntinhas bem diretas. A pergunta é direta, a resposta talvez não seja. A diferença entre você fazer o Analytics de uma gamificação no sistema, que não é jogo, e de você fazer de um jogo sério mesmo, tem diferença? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, tu falaste ao longo da tua apresentação em alguns momentos de ter um entendimento do comportamento, né? Eu lembrei aí do conceito do chá, já que nós estamos falando de conhecimento também. Então, a diferença, alguém faz diferença, se faz diferença entre capturar informações relacionadas ao conhecimento, às habilidades e às atitudes? É feita uma análise diferenciada disso ou não? Ou está tudo integrado? Que diria? Antes de responder, até eu lembrei que eu não comentei na apresentação, né, que a gente conseguir alcançar um jogo sério, com componente de avaliação, com TCC, ou até mesmo com dissertação de mestrado, em que o orientando ele começa aquele jogo a desenvolver, ele ainda tem que validar, né? Então, isso é bastante complexo. Então, por isso que com 4 anos, aí a gente está no doutorado, a gente consegue alcançar tantas respostas, né? Então, por isso que talvez a partir de agora, né, vocês consigam agora ter mais informações, mais insights, né, com as teses, porque tem mais tempo para orientar elas. Agora, as perguntas. A primeira sobre a gamificação em um jogo sério, né? Então, a gamificação, eu, de certa forma, até utilizei no meu jogo, né? Porque personalizar avatar não tem nada a ver com... Né? O jogo sério é o jogo que vai te ensinar a fazer alguma coisa, né? Então, ter avatar, ter leaderboard e ter achievements, isso daí não tem nada a ver com jogo sério, são elementos de gamificação, né? Então, e aí o que aconteceu foi que, com exceção desses elementos, eu também pude avaliar, então, alguns comportamentos, né, que os melhores alunos fizeram em comparação aos alunos que não foram tão bem, né? Então, a gente viu, por exemplo, que os alunos que não foram tão bem, eles gostavam de personalizar mais o avatar, né? E os outros alunos, então, eles gostavam de consultar o leaderboard, né? Se eles estavam avançando em relação aos seus colegas e em relação às medalhas que eles conquistaram, né? Então, eu não sei se eu te respondi, né? Mas então eu consegui, durante a minha tese, justamente, eu também queria testar se esses elementos de gamificação faziam algum sentido e conseguiam definir algum comportamento do jogador. E o mais legal seria que eu tivesse, aí eu precisaria de mais uns 4 anos, né? Mas uma continuação do doutorado, para que então pudesse utilizar esses dados para dar uns alertas e para os jogadores, né? Oh, atenção, você precisa fazer tal coisa, né? Você precisa ter esse comportamento, porque poderia avaliar se o jogador não está consultando tanto
aquelas informações de leaderboard e de arquivo. E a segunda pergunta era sobre a diferença de competências, habilidades e atitudes, né? Então, na verdade, o que a gente precisa, né, conforme eu comentei, talvez eu não tenha usado o termo correto, né, mas a primeira diretriz para usar telemetria é a gente conseguir definir o que o jogador ele precisa aprender e aí, então, relacionar as mecânicas às atitudes que ele precisa ter, né? E daí, com as atitudes, a gente, então, tem aquele gráfico que o conjunto de atitudes acaba desenvolvendo um conjunto de habilidades e o conjunto de habilidades acaba desenvolvendo um conjunto de competências, né? Então, a gente quer que o aluno, o jogador, ele tenha determinadas atitudes, que ele desenvolva determinadas atitudes usando o nosso jogo, não resolva diretamente uma competência. Mais uma pergunta aqui, só um instantinho. Oi, Edilson. Eu de novo. E olha que você ainda deu um spoiler que já tinha assistido outra apresentação. Mas a gente pode assistir várias vezes, acaba sempre aprendendo mais, né? E a gente sempre aprende, é verdade. Bom, então, na verdade, porque eu tenho interesses pessoais, né? Eu vou te fazer perguntas que me interessam pessoalmente, assim. Coisas que, na verdade, a gente sempre tem a aprender, né? Eu queria te pedir, não sei se tu consegues voltar para aquele teu slide onde tu botaste o fluxograma que define a diferença entre jogos educativos e jogos sérios. Eu queria te fazer uma perguntinha com relação àquele item, e aí eu tenho uma outra também, são bem objetivas, tá? Okay. Em relação às medidas métricas, né? Uhum. Vamos lá. Você consegue compartilhar com a gente? Sim, já compartilho. Vou botar aqui. Então, eu já vou fazendo a pergunta enquanto você está fazendo o compartilhamento aí. Como é que você caracterizaria, por exemplo, se você acha que daria para caracterizar dentro do seu fluxograma, uma situação em que eu tenho um jogo criado para diversão, que foi criado na origem, né, especialmente para diversão, mas de repente através da obtenção dos dados do jogador e de como ele conduz o processo dele de jogo, eu extrair informações para caracterizar esse jogador, né, vamos dizer assim, tá? Você consegue... Estou te botando uma encrenca aí, né? Na verdade, jogos como Civilization, Age of Empires, Assassin's Creed, né? Que são jogos que são envolvimento de história e realmente ajudam, né, os jovens a entender um pouco mais dos componentes de história, né? Eles são criados como jogos de entretenimento, mas acabam ensinando, né? Eles acabam aqui, Ana, mandando uma mensagem para o nosso jogador. Só que, para a gente utilizar isso em sala de aula, a gente precisaria ter esse componente de avaliação, né? Então, esse componente de avaliação, que eu já demonstrei com alguns exemplos, né? São a informação que podem nos remeter ao quanto cada jogador conseguiu assimilar de uma determinada competência, né? Então, um determinado aluno conseguiu identificar as várias fases da evolução do Império Romano, já o outro não, né? Então, o jogo ele precisa ter uma forma da gente conseguir, do professor conseguir avaliar o seu aluno, para então poder ele interferir, né, nessa aprendizagem, tá? Senão, o jogo ele foi feito para entretenimento, né? Mas nós podemos até dizer que ele é um jogo educativo também, né? Porque não é esse o objetivo, né? Ele não consegue ser usado em sala de aula. De repente, até eu já li artigos em que tentaram fazer isso, né? Mas como são jogos que demandam muito tempo a jogar, né? E aí tem esse problema que eu já comentei, né? Se o professor não consegue acompanhar a evolução do aluno, ele também não consegue saber como é que anda ele com o jogo dele, tá? Então, essa é a minha opinião em classificar esse tipo de jogo. Tá, de repente até dá para trazer como um jogo educativo, então, aí
né? Por exemplo, daria para tentar fazer, não é isso? Sim, se o professor, é isso, o professor, e eu acho assim, ó, é um jogo educativo, mas não na sua essência, né? As pessoas conseguem aprender, assim como a gente tem muitas crianças que aprendem inglês jogando jogos, né? Mas o inglês não é a finalidade daqueles jogos, é que os jogos são em inglês, né? Então, eles aprendem coisas com jogos que não foram criados para educar, né? Foram criados para entreter. Perfeito. Para mim está ótimo, está respondido. Eu queria te fazer uma outra perguntinha antes de eu passar o microfone. Me deram o microfone agora, né? Aguentem. É sobre a questão das métricas de obtenção de dados ali dos jogos. Eu não sei se é um dos próximos slides, eu não lembro mais. Tá, e aí então você colocou, por exemplo, que o log seria... Isso aí acho que era na externa e interna ali mesmo. Que você disse medidas internas e externas. Já passou. Aí mesmo. Então, você colocou ali que o log ou data dump seria uma métrica, né, forma de medir internamente, e tem a telemetria. Mas eu confesso para ti que mesmo tendo assistido 2 vezes, eu ainda tenho aqui minhas dúvidas de diferenciação entre esses 2 métodos, tá? O log, né? E a telemetria. Você consegue tentar me ajudar? Eu não pergunto mais nada hoje, tá bom? Não, tudo bem. A diferença essencial entre um e o outro é porque na telemetria tu não consegue reconstruir, né, o estado de um jogo simplesmente lendo um evento, né? Nós chegamos no estágio da apresentação em que nós vimos que a telemetria ela grava eventos, né? Então eu não consigo a partir de um evento restaurar o estado do jogo. E o log, então, ele consegue ter o estado do jogo em que o aluno se encontra, mas a gente também não analisa o log para obter informações, tá? Então, o log ele serve como um dado para que o jogo funcione, ele possa salvar e depois voltar no outro dia, e a telemetria ela serve para a gente analisar, né, as informações, então, para poder ter uma avaliação do desempenho do nosso jogador. Então, essas são as duas diferenças básicas entre log e telemetria. Obrigada. Beleza, obrigado, Adilson. Alguém? Uma pergunta? Dúvida, curiosidade? O Marcelo, esses 4 alunos são teus orientandos de TCC, dissertação, o que eles são? Ou são só metidos? Não, nós temos aqui alguns orientados, mas alguns que vieram assistir a apresentação aqui, por curiosidade e tudo mais, né? Resgatando o que tu falaste aí do jogo Carteia, né? Um grande problema ali, que eu sei que tu deve estar encontrando, que a gente não coletou nenhuma informação demográfica. Então, a única informação que eu te coloco que foram crianças com autismo que usaram, né? Mas a gente não se preocupou de ficar acompanhando. A gente emprestou o equipamento para uma APAE e a APAE usou durante 1 mês. E depois a gente recolheu o equipamento e os arquivos. Então, eles não se deram o trabalho de fazer o cadastro que o jogo tem, cadastro do jogador, o nome e tal. E, inclusive, tem alguns lugares que eu percebi ali, eu não cheguei a te responder, mas eu estou suspeitando que eles usaram o mesmo log, a mesma conta, para todo mundo usar. Aí ficou meio que bagunçado ali. Eu tinha hora que subia, tinha hora que descia, tinha hora que resetava os valores. Eu acho que eles não se deram o trabalho de usar com a conta que tinha sido cadastrada aquela pessoa. Por isso que os dados podem ter variado bastante. Acho que é um trabalho que tem muito potencial aí para evoluir, né? Talvez uma informação interessante seja que eu também não tenho esse conhecimento na área de psicologia, né? Mas a gente sabe que existem diferentes graus de autismo, né? Então,
talvez uma informação que seria importante ter no demográfico é também o grau de autismo daquela pessoa, né? Então, isso, daí a gente poderia verificar, não, indiferente do grau, ela tem o mesmo comportamento em relação ao jogo, né? Por exemplo, ou de acordo com o grau, né, ele tem um comportamento diferente. Mas também importante, né, Marcelo? Na verdade, como era um trabalho de computação, a gente acaba não se atendo a alguns detalhes, né? Era realmente conseguir definir o que a gente quer saber com o jogo, né? O que a gente precisa saber, o nível de mobilidade dele, o nível de reflexo, né? O que a gente quer saber, né? Então, e aí, com base nisso, a gente poder mapear muito bem. Então, de acordo com a quantidade, né, que nem eu calculei ali a quantidade de obstáculos batidos, a quantidade de alvos conquistados, né? A gente poderia ter uma inferência para saber se a criança, se o jovem tem uma mobilidade, um reflexo, eu não sei exatamente o que, né, que seria interessante a gente poder descobrir com esse jogo. Mas eu fico muito satisfeito de ouvir, de ter tido a tua análise, porque nós temos agora um bolsista novo no grupo, que é o Luiz, que vai se debruçar no código, e aquela suspeita que eu te falei, que talvez o nome da variável esteja invertida ali, aguardando que o comportamento e o resultado não estão batendo, então parece que estão invertidos, já vou deixar aqui para o Luiz, talvez uma primeira ou segunda tarefa do Luiz vai ser dar uma investigada ali se as informações não estão sendo armazenadas de maneira invertidas. Mas, de qualquer forma, só para registrar, aquela coleta ali, como eu te falei, não foi uma coleta sistemática, né? A gente não tinha nem comitê de ética, nada. Quando nós fizemos um empréstimo, eles queriam usar, eles vieram, analisaram, fizeram treinamento, gostaram, adoraram, pediram para levar o equipamento para usar e usaram por um mês. A gente tem feito isso aí com várias entidades que se mostram interessadas em fazer parceria, para eles testarem primeiro o jogo. E aí, depois deles testarem o jogo, funciona ou não funciona, a gente está programando fazer uma coleta sistemática com comitê de ética. Aí sim, a gente vai ter o demográfico, né? Vai ter os dados in-game e vai ter os dados pós-game e pré e pós, inclusive. Né? Está conversando com eles para ver o que a gente consegue avaliar. Mas deixa eu só comentar que nós temos um trabalho de doutorado aqui também, tá? Que está em andamento, que a gente fez a gamificação de um sistema para a indústria, e esse sistema a gente está muito foi comentado, né, com relação, acho que tu estava da defesa do Salvador. Realidade aumentada. Isso. E ali muito, quando a gente apresentou para as pessoas, os parceiros, que fizeram avaliação e tudo, muito comentário do potencial educacional, né? Então, acabou virando o doutorado da Vanessa, que está escondidinha ali no fundo, no sentido de explorar o aspecto educacional. Então, a gente já tem, dentro do loop de gamificação ali do Salvador, e a própria realidade aumentada, ela já está capturando um volume bastante interessante de informações, tá? E, obviamente, isso vai para a gamificação, tem medalha, tem um monte de coisa ali que é do projeto de gamificação, mas a ideia do trabalho da Vanessa é a gente transformar isso de uma forma não só de incentivo à atividade, mas de manutenção do desempenho, né? Porque para a indústria quer que a pessoa desempenhe. Então, ficar ali analisando o que pode ser feito para treinar a pessoa, se ela apresentar alguma coisa que esteja precisando melhorar o seu desempenho, treinar onde precisa e manter o desempenho onde ela já tem um certo desempenho. Então, nós temos ali um loop que, de uma certa forma, também vai contemplar, posso dizer ali, um analytics, mas sempre com um viés muito mais de manter o desempenho, um desempenho mais operacional, muito mais treinamento, digamos assim, do que educação, né? Não, mas é que assim, ó, é uma educação, né, Marcelo? Então, queira ou não, resolver problemas, né? Então, ele vai ter que
montar aquela placa, né? Então, se ele colocou os componentes em tempo esperado, ele colocou os componentes corretos, então dá para fazer sim essa análise aí porque é um aprendizado, né? É um aprendizado. É uma repetição que ele vai fazer. E aí eu tinha a última pergunta, que eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu sei que existem algumas ferramentas da Google que faz a coleta de dados e tal, tem todo um analytics por trás, todo um ambiente, inclusive, e dashboard, etc. Mas aí tem que pagar o Google, né, para poder ter o acesso. Te pergunto, Ros, existe alguma ferramenta gratuita que estruture toda essa coleta de informações e que, eventualmente, também facilite a composição da apresentação em gráficos e alguma outra coisa assim? Na verdade, deixa eu mostrar aqui. Isso daqui é o resultado de um TCC que eu orientei, né? Então, justamente pela falta de ferramentas, né, que existe no mercado para fazer essa análise dos jogos, é que a gente acaba também se aventurando em desenvolver alguma coisa, né? Então, esse ambiente aí é bem rústico ainda, né? Mas desconheço algo profissional aí que a gente possa utilizar. Então, tá certo. Obrigado. Alguma dúvida, questão, sugestão? Não? Então, Adilson, gostaria de agradecer mais uma vez o teu tempo, o teu conhecimento aqui para compartilhar com a gente e solicitar que tu uma salva de palmas aí, pessoal. Obrigado, Adilson. Bom, pessoal, obrigado. Deixo a última palavra então, com o Adilson aqui, antes da gente... Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Infelizmente, aí a gente não tem desenvolvido tanto esse assunto nos últimos anos, porque justamente eu sou professor de graduação e a gente tem uma certa limitação em relação aos TCCs, né? Então, se a gente tivesse uma fonte de pesquisadores mais evoluídos, como vocês têm aí no CCT, a gente conseguiria, talvez, evoluir mais nas pesquisas, né? Então, eu consegui fazer durante o doutorado, né? E esse conhecimento que eu aprendi lá é útil, porém, a gente não consegue dar dó se escrever o jogo sério que ensina tal coisa, né? Sabendo que não é o conceito de jogo sério, só que devia ser jogo educativo, né? Então, vocês estão muito bem, vocês alunos, né, estão muito bem assessorados aí pelos professores aí de Joinville, né? E qualquer coisa que precisarem, eu estou às ordens de vocês, tá? Valeu. Obrigado, Adilson. Obrigado, pessoal. Então, vou desligar aqui a bagunça. Valeu. A gente, semana que vem, 5 horas, estaremos aqui. Valeu. Um abraço. Valeu, Adilson. Obrigadão. Valeu. Bom final de semana. Igualmente, cara. Tudo de bom. Valeu. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau.